dando prosseguimento a essa série de estudos que nós estamos tendo nas quintas-feiras, com o tema Guardando o Coração. E hoje nós vamos estar falando sobre guardando o coração em tempos de conflitos. Guardando o coração em tempos de conflitos. Vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente, no Salmo 27. Salmo de número 27, nós vamos ler do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amém. Vamos orar. Santo Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que Tu nos dás de meditarmos na Tua palavra. Suplicamos o Teu auxílio, a iluminação do Teu Espírito, a capacitação que vem de Ti, no entendimento da Tua palavra. Aplica no nosso coração e nos faz crescer na graça e no conhecimento de Ti, por intermédio da Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema hoje, irmãos, é guardando o coração em tempos de conflitos, em tempos de perigos. Quando surgem os perigos, os conflitos, as dificuldades, o nosso coração tende a ser dominado pelo medo. Então nós enfrentamos o medo diante do perigo, o medo diante do conflito, o medo diante das incertezas. Então, como guardar o nosso coração do medo? O autor, ele nos ensina sobre a verdade de que existem dois tipos de medo. Existe o medo natural, que ele define como uma inquietação que surge diante do perigo. Então, há um medo natural, onde o nosso coração se inquieta diante de uma situação difícil, conflituosa, perigosa. E diante dessa situação, nós procuramos tomar alguns cuidados preventivos. Então, esse medo nos leva a tomar algumas atitudes preventivas e até, muitas vezes, necessárias e úteis. Então, nesse sentido, o medo é um medo chamado medo natural. Então, esse é o primeiro tipo de medo que ele afirma, é o medo natural. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jacó. Ele dá o exemplo de Jacó em Gênesis 32, no versículo de número 7, quando Jacó, se dirige para encontrar-se com seu irmão, e ele tem medo, porque ele não sabe o que estava para acontecer. Então ele estava vendo aquela situação de conflito, de perigo, e naturalmente ele ficou com medo. Veja, Gênesis 32, versículo de número 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Mas esse medo aqui é um medo natural, porque levou Jacó a tomar algumas providências, a tomar algumas medidas. Diz que ele dividiu em dois bandos o povo com ele que estava. E o verso 9 diz assim: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Então a gente tem aqui um exemplo de alguém que está enfrentando o medo, mas o medo que se expressa de maneira natural. Ele toma algumas providências, ele até ora. Então esse é o primeiro tipo de medo, é o chamado medo natural. Mas o autor nos mostra que há outro tipo de medo, que é o medo pecaminoso, que é o medo fruto do pecado. É aquele medo que vai me incapacitar a agir, aquele medo que me paralisa, que me incapacita de orar, de crer
Então é contra esse medo que a gente precisa estar atento. É o medo pecaminoso que pode querer controlar o meu coração diante de situações difíceis. Então é contra esse medo que a gente precisa lutar. Ele cita 2 textos que exemplificam, né, a situação de medo. O primeiro está em Isaías 7. Isaías 7. O versículo é o 2. Que ele diz assim: Deus se avisa à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitavam as árvores do bosque com o vento. Então, quando a casa de Davi soube, né, que a Síria havia se aliado com Efraim, diz que o coração do povo se agitou como árvores do bosque com o vento. Então, às vezes, o nosso coração está assim, agitado, né, diante de uma notícia, diante de uma circunstância, e esse medo muitas vezes quer nos paralisar. Outro exemplo, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 7. Veja como Paulo descreve a situação. 2 Coríntios 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, 2 Coríntios 7, verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Então, lutas por fora, temores por dentro. Então, havia medo. 7,5, 2 Coríntios 7,5. A questão é, esse medo é um medo natural ou um medo pecaminoso? Fruto da insegurança que me paralisa. Né? E a gente precisa observar isso. Então, é possível termos medo, mas não nos estagnarmos, não nos paralisarmos. Qual é o exemplo disso? No texto que a gente leu no início do culto, Salmo 27, o salmista disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Veja que ele está diante de uma situação difícil, quando ele diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então, qual deve ser o nosso ideal? É agirmos como agiu o salmista no Salmo 27. Ele não se deixou dominar pelo medo pecaminoso, o medo que é fruto da incredulidade, da insegurança. Ele mesmo diante de uma circunstância difícil, ele se manteve confiante no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo. São vários textos, mas é muito bom porque a gente vê que é o ensino da palavra de Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, um espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de medo pecaminoso, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Então nós não podemos, como servos de Deus, salvos pela graça, nos deixar dominar pelo medo, que nos leva ao pânico, que nos leva à paralisia espiritual, à incredulidade. Então é contra esse medo que nós precisamos guardar o nosso coração. Então o autor, ele vai apresentar aqui, meus amados irmãos, algumas orientações, alguns conselhos que nós precisamos ouvir,
crer e obedecer, para que o nosso coração seja guardado do medo pecaminoso. O primeiro conselho que ele afirma é o seguinte, ele diz assim: olhe para todos os seres humanos como estando nas mãos de Deus. Olhe para todos os seres humanos como estando nas mãos de Deus, que os conduz em todos os seus movimentos, limitando, restringindo e determinando o que será feito de acordo com a sua vontade soberana. Então, essa é a primeira recomendação, é o primeiro conselho que o autor nos apresenta. Ele diz: olhe para todos os seres humanos como estando nas mãos de Deus. Deus os conduz em todos os seus movimentos, limitando, restringindo e determinando o que será feito de acordo com a sua vontade soberana. Então, o que vai guardar o nosso coração do medo pecaminoso, irmãos, é a nossa confiança na soberania de Deus. A nossa vida não está entregue ao acaso, a nossa vida não está entregue ao destino, à sorte. Nós confiamos num Deus soberano. Então, o que guarda o nosso coração diante do perigo, diante dos conflitos, diante das situações difíceis, é saber que nós servimos a um Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono. No capítulo 1 de Ezequiel, ele vai descrevendo, de forma simbólica, acontecimentos, que são como rodas, uma roda dentro de outra roda, simbolizando acontecimentos, ações que estão vindo de maneira impetuosa. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Mas ele traz uma informação muito interessante. Ele diz assim, Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, baixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Agora observe o versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante ao quê? A um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Então, diante de todos aqueles acontecimentos que Ezequiel está vendo, ele percebe que acima disso há um trono, e sobre o trono está alguém sentado, e este é semelhante ao Filho do Homem. Então, meus amados irmãos, o que vai guardar o nosso coração diante do perigo, diante dos conflitos, é saber que o trono não está vazio. Jesus Cristo está assentado sobre um alto e sublime trono, e Ele está regendo a história. Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus, quem tem as rédeas em suas mãos. Até, irmãos, a ação do diabo, ela só vai aonde Deus permite. Deus tem as rédeas da história. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Até o diabo, ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Ele não está solto sem controle. Veja o que está no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Jó, capítulo 1. Olha o que o Senhor diz. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Perdão, isso é a fala do diabo, né? Aí o verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que esse texto nos revela? Que Deus é soberano. E até a ação do mal está debaixo da soberania de Deus. Ele disse: você só vai até onde eu estou mandando. Você só vai até onde eu permito que você vá. Ou seja, quem tem as rédeas, até da ação de Satanás, é o próprio Senhor soberano. Amém, meus irmãos? Segunda recomendação que o autor nos ensina aqui. A segunda recomendação, ele diz: lembre-se que este Deus, em cujas mãos estão todas as criaturas, é seu Pai, e Ele cuida de você muito mais do que você mesmo consegue se cuidar. Este Deus soberano, todo-poderoso, controlador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, é o nosso Pai. Então, irmãos, o que vai guardar o meu coração, o seu coração, diante do perigo, diante dos conflitos, diante das dificuldades, é confiarmos de que através de Jesus, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós fomos adotados, nós temos um Pai celestial, um Pai glorioso. Lembre-se que este Deus, em cujas mãos estão todas as criaturas, é o seu Pai. E Ele cuida de você muito mais do que você mesmo consegue se cuidar. Olhe como Ele chama o seu povo. Abra sua Bíblia em Zacarias. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Olha o que está escrito em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Veja como Deus descreve a sua igreja, irmãos. Então, no tempo do perigo, no tempo do conflito, no tempo da luta, lembremos-nos quem Deus é. Ele é soberano, mas Ele é também um Deus misericordioso, e através de Jesus Cristo, nós somos seus filhos, e Ele nos trata como filhos. Ele é o nosso Pai. Nós não estamos desamparados, perdidos, esquecidos nessa terra. Temos um Pai celestial. Por isso que Jesus, quando ensina seus discípulos a orar, ele diz: olha, quando vocês orarem, vocês orarão assim. Como é que a oração começa? Pai nosso. Ou seja, vocês serão perseguidos, enfrentarão aflições e dificuldades, mas não se esqueçam, vocês têm um Deus que é Pai, e Ele é capaz de socorrer, ajudar. Ele é o general, Ele é um Pai, Ele é um amigo, Ele é o Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 54. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Veja, irmãos, o Deus de toda a terra, o Senhor, o Criador, Ele é chamado de o marido. Por que marido? Porque a ideia é que a sua igreja tem um relacionamento especial com Deus, santo, como um noivo, um esposo amoroso que cuida, que provê, que abençoa. Assim é Deus para com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 47. Salmo 47, versículo 7. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Então, o Rei de toda a terra, o Senhor soberano,
eu e você, através de Jesus, podemos chamá-lo de Pai, que cuida. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira recomendação, ele diz: traga ao seu coração as proibições expressas de Cristo em relação ao medo pecaminoso. Esse é o terceiro conselho: traga ao seu coração as proibições expressas de Cristo em relação ao medo pecaminoso. Ou seja, Cristo, irmãos, Ele nos proibiu agirmos de maneira temerosa. Há na Bíblia várias exortações do Senhor dizendo: não temas, não temas. Então, na hora que vier o temor, diante do perigo, diante dos conflitos, lembremos-nos dos mandamentos do Senhor. Ele, o nosso Senhor e Salvador, nos proibiu expressamente. Abra sua Bíblia em Lucas. Então, que nós não desobedeçamos a ordem do Senhor. Lucas 21. Lucas 21, versículo de número 9. O que diz? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Ou seja, não tenha medo, não entre em pânico, não deixe que o seu coração seja dominado pelo medo pecaminoso. Quando ouvires falar de quê? Guerras, perigos, conflitos, não temam. Então o próprio Cristo nos exorta a não temer. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 10. Versículo 26. O que diz? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mas eu queria destacar só a primeira parte, que diz: porque não os temais. Agora leia o 28, a primeira parte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Agora leia o 31. Não temais, pois bem mais vales vós do que muitos pardais. Ou seja, em 6 versículos, irmãos, Jesus repete 3 vezes a exortação: não temais. De maneira que eu preciso trazer ao meu coração estas exortações de Cristo e procurar obedecê-las. Olha o que o autor diz. No espaço de 6 versos, nosso Salvador nos ordena 3 vezes a não temer. Você permite que cada palavra arrogante de homens, de pó e cinzas, o deixe aterrorizado? Você permite que a voz de um homem o faça tremer e não a voz de Deus? Se você tem um coração tão medroso e temeroso, como é que você não teme desobedecer aos mandamentos diretos de Jesus Cristo? Então, o que a gente precisava temer não é o homem, nem as circunstâncias. O que a gente precisa temer é desobedecer os mandamentos do Senhor. O Senhor nos dá esse mandamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías. Isaías 51, 12. Isaías 51, versículo de número 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Então, o Senhor, irmãos, nos exorta a não deixarmos que o nosso coração seja dominado pelo medo.
Se eu deixar que meu coração servilmente tema homens, eu devo deixar de lado de fora a minha profunda reverência e temor diante de Deus. Quarta orientação, quarto conselho. Lembre-se quantas provações desnecessárias seus medos vazios trouxeram sobre você no passado e como perturbaram sem propósito algum. Vou repetir. Lembre-se quantas provações desnecessárias seus medos trouxeram sobre você no passado e como perturbaram sem propósito algum. Ele está querendo dizer o seguinte, que às vezes o medo faz com que a gente enfrente aquela provação sem que ela nem tenha acontecido, e às vezes Deus nem vai permitir que aconteça. Mas o medo acaba trazendo sobre nós perturbações sem propósito algum. Abra sua Bíblia, por favor, ainda nesse texto de Isaías, se você está com a Bíblia aberta, em Isaías 51, verso 13. Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Olhe como o autor comenta esse versículo. A ameaça estava ali, mas não se concretizou. Ele diz, havia um furor do tirano. Aí ele pergunta, mas onde está o furor do tirano? A ameaça estava ali, mas não se concretizou. Deus não trouxe sobre nós o que temíamos. Como nós desperdiçamos nossas emoções, desestruturamos nossas almas e fragilizamos nossas mãos, e tudo isso sem razão de ser. A gente fica frágil, né? Como ele diz aqui, a gente desperdiça as emoções, desestrutura a alma e fragiliza as mãos, por causa às vezes de um temor vazio, sem propósito. Coisas que você estava com aquele medo, nem veio se realizar, mas aquilo afetou suas emoções. Então, lembre-se disso. Nós poderíamos durante todo o tempo ter experimentado a paz e mantido nosso coração tranquilo. Eu não posso deixar de observar aqui uma estratégia muito profunda de Satanás para atingir nossas almas com esses medos vazios. Ele chama isso aqui de medos vazios. E ele compara a uma estratégia de Satanás. É como um soldado, ele diz. Quando os soldados inimigos todas as noites dão falsos alarmes, ameaçando atacar sem atacar, mas desgastando quem está dentro. Quando você estará atento às estratégias de Satanás. É tipo ele compara isso aqui ao soldado inimigo, que ele fica dando alarmes falsos para que o exército se atemorize por algo que eles nem têm condição de realizar. Então essa é a quarta orientação. Lembre-se quantas provações desnecessárias seus medos vazios trouxeram sobre você. Quinta orientação. Considere, ainda que as coisas que você teme lhe sobrevenham, ainda assim, há mais mal no seu medo do que nas coisas temidas. Olha o que ele diz. Considere, ainda que as coisas que você teme lhe sobrevenham, ainda assim, há mais mal no seu medo do que nas coisas temidas. O menor mal do pecado é pior que o maior mal de sofrimento. Ou seja, porque o medo é pior do que a coisa que eu temo? Porque o medo é uma expressão de incredulidade. O medo é uma expressão de pecado. Por isso que ele diz, ainda que as coisas que você teme lhe sobrevenham, ainda assim há mais mal no seu medo do que nas coisas temidas. Este temor pecaminoso traz consigo mais tormento e sofrimento em si do que a condição que você tanto teme. Então, o medo, ele traz mais mal. Abra sua Bíblia
em 1 Coríntios 10. Primeiros Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o medo é um sentimento atormentador e multiplicador. Ele apresenta as tribulações muito maiores do que são. E assim tortura e faz afundar a alma de uma maneira muito pior do que o sofrimento em si mesmo. Então, ele diz que o medo é pior, né, do que a circunstância que a gente teme. Ainda em Isaías, capítulo 43, ele conta da história de um homem que foi condenado à morte na época da perseguição da igreja, num local onde a igreja estava sendo perseguida. Ele fez um teste colocando seu dedo na vela e descobriu que não conseguia suportar. Ele foi condenado à morte e a ser queimado numa fogueira, na época da Inquisição, por causa do Evangelho. E ele clamou: o que? Não consigo nem mesmo suportar a queimadura de um dedo, como então vou suportar todo o meu corpo sendo queimado amanhã? Contudo, quando a hora chegou, ele enfrentou com coragem as chamas, com a palavra de Deus em sua boca, com o que está escrito em Isaías 43, 1 ao 2. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sexto conselho: consulte as muitas preciosas promessas que foram escritas para o seu fortalecimento e consolo no meio de todos os perigos. Esse é o sexto conselho. Ele diz: consulte as muitas preciosas promessas que foram escritas para o seu fortalecimento e consolo no meio de todos os perigos. O que fazer no meio de todos os perigos? Se apegue à palavra de Deus. Se apegue às promessas de Deus. Salmo 91, por exemplo, Salmo 91, versículo de número 5. Essa é uma promessa que o nosso coração precisa se apegar. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ou seja, há promessas de Deus, irmãos, específicas, que nós devemos nos apegar no meio, né, diante do perigo, diante dos conflitos, diante das tribulações, que o meu coração, que o seu coração esteja apegado às promessas do Senhor. O autor diz aqui que há promessas específicas para temores e perigos específicos, e há promessas gerais, que o nosso coração se apegue às promessas de Deus. Outra promessa, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eclesiastes, capítulo 8, outra promessa, abra sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 12. Diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ainda que o homem se levante 100 vezes para fazer o mal, qual é a promessa para os que temem a Deus? Bem sucede aos que temem a Deus. Então, meus amados irmãos, este é o conselho do Senhor para as nossas vidas,
para que através deles possamos guardar o nosso coração, que em meio aos perigos, aos conflitos, vamos crer nas promessas do Senhor e que elas estejam firmadas no nosso coração. Ele diz também que nós precisamos não apenas crer nas promessas, mas a gente precisa orar as promessas. Foi o que aconteceu com Jacó. Volte por favor para Gênesis capítulo 32. Jacó, ele não apenas creu na promessa, ele se apegou. Lembra que o texto diz que ele estava com medo, no verso 7? Então, teve medo. Mas o que é que ele fez no verso 9? Ele orou, diz o verso de número 9, e orou Jacó. E no verso 12, ele diz, em oração, Gênesis 32, 12, e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O que é que Jacó está fazendo aqui? Em oração, ele está lembrando da promessa de Deus. Ele diz, Senhor, eu estou enfrentando esse conflito, esse perigo, essa situação difícil, mas tu disseste, tu prometeste, tu és fiel para cumprir, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meus amados irmãos, a maneira de guardarmos o nosso coração do medo pecaminoso é nos apegando à palavra de Deus. Creia na palavra, creia nas promessas de Deus e ore a palavra de Deus no tempo do conflito, no tempo do perigo, no tempo da adversidade. Que o nosso coração esteja firmado na palavra de Deus. A sétima recomendação: aquietem seus corações, lembrando de suas experiências do passado, onde você experimentou no meio das tribulações o cuidado e a fidelidade de Deus. Esse é o sétimo conselho. Ele diz, lembre-se de que o Deus que agiu no passado, Ele continuará agindo no presente. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ou seja, lembre das suas experiências no passado, onde Deus agiu, socorrendo, guardando, respondendo orações. Ele manda-nos essa orientação. Aquiete seu coração, lembrando de suas experiências do passado. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 37. Foi o que Davi fez aqui nesse exemplo. 1 Samuel 17, 37. Olhe só. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. O que é que Davi está fazendo? Está se lembrando das experiências do passado, onde ele experimentou no meio da tribulação o cuidado e a fidelidade de Deus. Ele está dizendo, o Senhor cuidou de mim, o Senhor foi fiel comigo, quando o leão se levantou, quando o urso se levantou. O Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo no presente. Ele é fiel. Essa é a lógica que ele usa para enfrentar aquela situação. Ele diz assim, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Ou seja, ele venceu o medo, trazendo à memória a fidelidade do Senhor que já havia se manifestado na sua história. Números 14, 19. Números 14, versículo 19. Veja o que diz. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tem perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. O que que motivou Moisés a fazer essa oração? O que Deus já havia feito no passado. Ele não diz assim, Senhor, perdoa esse povo, porque é a primeira vez que eles estão errando, né? Dá uma chance. Não, ele não diz isso, ele diz, perdoa esse povo,
porque tu tens feito isso ao longo desses 40 anos que esse povo tem caminhado no deserto. Então o que motiva ele a pedir a bênção é saber que o Deus que agiu no passado, o Deus que cuidou no passado, o Deus que perdoou, ele continua sendo misericordioso, fiel e bondoso. Ainda, por favor, nesse ponto, abra sua Bíblia, agora no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Outro conselho que ele traz, o 8º, ele diz: fique profundamente satisfeito em saber que você está no caminho do seu dever e que isso vai produzir uma santa coragem em tempos de perigos. Então, esse ponto aqui ele está dizendo o seguinte: irmãos, fique satisfeito em saber que você está no caminho do seu dever. E isso vai produzir uma santa coragem em tempos de perigo. Importante saber que você está no caminho do dever, no caminho da missão, no caminho da fidelidade, no caminho da obediência. Então é isso que vai lhe dar segurança. 1 Pedro 3,13. 1 Pedro 3,13. O que é que diz? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, o importante é saber que nós estamos sendo zelosos naquilo que é bom, na vontade de Deus, na palavra de Deus. Mas, 1 Pedro 4,19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O autor diz assim: quem vai fazer mal a vocês se vocês são seguidores daquilo que é bom? Ou ainda que alguém tente, vocês podem com ousadia encomendar-se a Deus na prática do bem. O nono conselho: tenha sua consciência aspergida com o sangue de Cristo. Tenha sua consciência aspergida com o sangue de Cristo, de toda culpa, e isso fará com que seus corações estejam acima de todos os medos. Isso é importante, irmãos. Observe o que ele está dizendo. Tenha sua consciência aspergida com o sangue de Cristo, de toda culpa, e isso fará com que seus corações estejam acima de todos os medos. Ou seja, sua consciência foi lavada pelo sangue de Jesus, a sua vida foi alcançada pelo poder da graça que há no sangue de Jesus. Ele diz assim, olha, é a culpa na consciência que derrete e acovarda nossos corações. O justo será tão ousado quanto um leão. Foi a culpa na consciência de Caim que o fez clamar: quem comigo se encontrar me matará. Ou seja, a consciência de Caim era tão culpada que ele vivia com medo. Ele disse em Gênesis 4,14: quem me encontrar vai me matar. Ele vivia com medo. Por quê? Uma consciência culpada carrega sobre si o peso do medo. Mas uma consciência purificada pelo sangue de Jesus é liberta do pecado e é liberta do medo, para viver em liberdade na presença de Deus. Uma consciência culpada fica mais aterrorizada com perigos falsos do que uma consciência pura com perigos verdadeiros. Lembra da consciência culpada de Herodes? Quando ele sabe dos milagres que Jesus está fazendo, ele diz o quê? É João Batista que ressuscitou dos mortos. Ele já achava que tinha a ver com aquilo que ele havia feito. Então, uma consciência culpada. Então, a gente só vence o medo quando a gente está firme na graça de Deus que há em Cristo Jesus. A minha consciência foi lavada, os meus pecados foram perdoados pelo sangue derramado na cruz do Calvário.
Outra recomendação: exercite uma santa confiança em tempos de grande tribulação. Que o seu objetivo seja confiar em Deus em relação a todas as áreas da vida e a todos os confortos que você tem. Assim o seu coração estará descansado em relação a tudo isso. Foi assim que fez Davi. Salmo 56:3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Salmo 56:3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Isto é, Senhor, se em qualquer momento a tormenta vier, eu ousarei me abrigar sobre a cobertura das tuas asas. Vá a Deus através de atos de fé e confiança, e nunca duvide que Ele vai guardar você. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Estamos já caminhando para o término. Salmo 112, verso 7, diz: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 102, versículo de número 7. Vamos repetir essa leitura? Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Exercite confiança em tempos de grande tribulação. Confie no Senhor. Ele está no controle, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele dá outro conselho, ele diz: dê mais atenção à honra da fé e menos à sua segurança pessoal. Ele diz: dê mais atenção à honra da fé, o testemunho da fé, do que mesmo à sua segurança pessoal. Veja o que ele diz: você acredita que nossa fé é honrada quando cristãos são tão medrosos quanto coelhos que correm com qualquer barulho? Veja só. Você acredita que nossa fé é honrada quando cristãos são tão medrosos quanto coelhos que correm com qualquer barulho? Isto não vai tentar o mundo a pensar que não importa o que você fale, as suas convicções não são melhores do que os outros homens. Então, irmãos, é isso que ele fala, que é muito sério. Ele diz que nós, muitas vezes, somos cristãos, afirmamos que somos filhos de Deus, que confiamos na soberania de Deus, nas promessas de Deus, mas às vezes diante de situações perigosas, de conflito, às vezes a gente está agindo igual ímpio, ou até pior. Então ele diz que isso vai acabar não trazendo honra à nossa fé, um bom testemunho. Ele diz assim, escute por favor: quanto dano pode ser causado quando o mundo descobre em você uma pessoa dominada pelo medo? Olha que má propaganda o crente dá quando vive como alguém que está dominado pelo medo. O ímpio vê e diz: ser crente é assim? É agir dessa maneira? Diante do perigo, diante das circunstâncias difíceis? Neemias 6:11, diante daquela situação de perigo, ele diz: porém eu disse, homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria? Ele recebe uma proposta de fugir, com medo de correr. Ele diz: homem como eu fugiria? Sendo quem eu sou, como poderia me acovardar, fugindo para salvar a minha vida? Não seria melhor morrer do que deixar que o mundo rejeite a Cristo por causa do seu exemplo? Pois infelizmente o mundo, que julga mais pelo que vê nas suas práticas do que pelo entendimento que ele tem das suas convicções, está pronto para concluir a partir de seu medo que a sua confiança não é melhor que a deles quando vem a hora da provação. Então o mundo, ele diz aqui que o mundo ele age mais pelo que ele vê do que pelo entendimento. Então se ele vê um crente agindo de maneira amedrontada, incrédula, é aquilo que ele vai aprender a respeito da fé cristã. Outro conselho: aquele que deseja guardar seu coração do medo, primeiro precisa garantir a realidade de sua confiança nas mãos de Jesus para a vida eterna. Ou seja, só quem guarda o coração do medo pecaminoso é quem realmente confia
que a sua vida, tanto para o presente como para o futuro, está nas mãos do Senhor. Quando você tem a convicção de que pertence a Jesus, você pode dizer: agora, mundo, faça o seu pior. Você não vai ficar muito preocupado em preservar este vil corpo mortal, uma vez que você tem alcançado a segurança que tudo estará bem por toda a eternidade com a sua alma e seu corpo glorificado. Então, o que guarda o nosso coração diante dos conflitos, diante do perigo, é saber, irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, tanto para o presente como para a vida eterna. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mesmo que atinja o meu corpo, mesmo que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e me levantará como herdeiro da ressurreição no último dia. Outro conselho: entenda que um profundo temor reverente a Deus extingue todo o temor servil dos homens. Ele vai dizer o seguinte, que o que nos faz extinguir do nosso coração o temor pecaminoso dos homens é o nosso temor reverente a Deus, é temer a Deus. É um exercício de sabedoria cristã conseguir transformar aquelas paixões da alma que mais predominam em canais espirituais, transformar a ira natural em zelo espiritual, a alegria natural em santa exultação e o medo natural em um santo temor e admiração diante de Deus. Ele cita Isaías 8, 12 e 13. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, mas como posso fazer isso? Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então ele diz, em vez de temermos os homens, as circunstâncias, nós devemos mesmo temer a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, temer a Deus é confiar nele de todo o coração, temer a Deus é amá-lo de verdade. Então ele diz, o que vai guardar o nosso coração deste medo pecaminoso é a nossa confiança, o nosso amor a Deus. E por último, derrame os seus medos diante de Deus em oração. Medos que o diabo e a sua própria incredulidade trazem para dentro do seu coração em tempos de perigo. A última lição que ele traz é a seguinte: só vence o medo quem ora. A última lição é essa, ou seja, se a gente quer vencer o medo pecaminoso, a gente precisa orar. A oração é o melhor escape para o medo. Onde está o cristão que não pode confiar? Ou melhor, onde está o cristão que não pode confirmar que esta é a melhor direção? Eu daria a você o maior exemplo do mundo para encorajá-lo a fazer uso deste meio. O maior exemplo do mundo de alguém que enfrenta o medo orando é o próprio Jesus. Quando a hora do seu perigo e morte se aproximou, ele vai para onde? Ele vai para o jardim, se separa dos discípulos e lá luta poderosamente com Deus em oração, até mesmo em agonia. Então Jesus enfrenta o medo, aquela situação tão terrível, orando. Ele vai para os pés do Pai e abre o coração. Essa é uma lição para mim e para você. Nós enfrentamos o medo correndo para os pés do Pai, abrindo nosso coração e suplicando a sua misericórdia. Hebreus 5, verso 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5, versículo 7. Ele foi ouvido porque Deus lhe deu forças para prosseguir até o fim e finalmente, depois da morte, ressuscitou. Meus amados irmãos, que nessa vida que vivemos, rodeada de perigos, rodeada de conflitos, que Deus nos ajude a guardar o nosso coração. Que o nosso coração esteja guardado. Que o nosso coração esteja guardado desse medo pecaminoso que nos paralisa, que nos inutiliza. Que possamos ter um coração guardado pelo Senhor. E que esses conselhos bíblicos, que essas orientações bíblicas possam estar no nosso coração e vencermos
o medo para a glória de Deus, para o bom testemunho e para a nossa felicidade, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.